E aí, pessoal, GP aqui, reagindo a mais um vídeo. Dessa vez a gente vai saber por que que o Switch é considerado o pior personagem da franquia GTA. Eu tenho minha opinião, né, no momento do que eu joguei ali, né, do GTA San Andreas até o momento. Então, vamos descobrir o porquê, né? Eu não gostei muito dele, principalmente na reta final do San Andreas, que eu tô platinando agora no canal principal. Então, vamos descobrir o porquê, né? Seja qual for o jogo, sempre você vai encontrar aquele personagem que você não gosta. Seja pela sua personalidade, pelo seu background, por seu caráter, motivos são que não faltam. Eu, por exemplo, tenho vários em mente, mas gostaria de destacar apenas um. Ele mesmo, o cara que é mais inútil do que título de eleitor em Cuba, Switch. Switch é o irmão mais velho de CJ e líder da Grove Street junto com ele. Em 1992, ano em que o jogo se passa, Switch tem 26 anos de idade, Cara, mas com a 26? Mano, pela cara dele eu achava que ele tinha uns 32, sei lá, mano. Era um pouco mais velho. Tá todo estourado também no remake lá, aqueles gráficos nojentos lá, todo boneco de massinha. O gráfico do Play 2 condiz mais, é menos estranho do que o Definitive Edition lá, mas enfim. mentalidade de uma criança de 8 anos. Várias decisões que ele tomava ao longo do jogo e como ele tratava o seu irmão que estava a Fato. todo momento disposto a ajudar, me deixava puto e sem entender nada. Tudo o que acontecia de ruim na Grove Street e no bairro era culpa única e exclusiva do CJ. Ele não tinha Sim. nenhuma responsabilidade sobre nada. Ele praticamente não via que ele errava em Ó, eu não sei se ele vai mencionar aqui, mas eu já vou tentar prever. É o seguinte, antes, quando o CJ, no começo do jogo, ele volta pra Los Santos, né? Ele tava em Liberty City. Nesse período que o CJ ficou fora, o Switch falou que ele teve que cuidar da Grove Street inteira e que não sei o que lá, blá blá, e que o CJ só fugiu e que não fez nada. Mas ao mesmo tempo, quando o Switch ficou cuidando da Grove Street e o CJ ficou fora, foi a época que a Grove Street começou a, tipo, desandar inteira. Foi a época que ela começou a ficar fraca e os balas começaram a ter mais território, os vagos começaram a ter mais e começou também a ter o negócio do tráfico lá, de droga lá, de crack lá dentro da Grove Street e em volta. Então ele botou culpa no CJ numa parada que foi, tipo, incapacidade dele tomar conta, tá ligado? É isso que eu fiquei puto, pelo menos no final do jogo. muito mais coisas do que seu irmão. CJ foi praticamente um anjo para ele, o ajudava sempre que possível e lutou para construir algo melhor tanto para ele quanto para seu irmão. Mas para entendermos as razões por qual Switch é considerado tão chato e inútil às vezes, eu vou comentar alguns arcos da história que percebemos isso e como Essa é a isso foi final já. impactante para ele se tornar um dos piores personagens da franquia. Vocês vão entender cada patetada que esse sujeito fez. E uma coisa, Fato. isso não quer dizer que ele seja uma péssima pessoa, assim como Big Smoke Temple, mas como ele era uma pessoa irritante e inútil em determinados Ingrato, momentos. né? Ele é ingrato, Ok, né? vamos lá. Como vocês sabem, em 1987, o irmão mais novo de CJ, Brian, morre em um acidente, e CJ é culpado pela gangue inteira por não ter protegido seu irmão, já que CJ estava ao lado dele quando isso aconteceu. Depois disso, CJ vai a Liberty City e volta 5 anos depois, um pouco depois do falecimento de sua mãe, que havia sido assassinada pela gangue dos balas dentro da sua casa. Quando chegamos no enterro da Um mãe, detalhe, aquele negócio que apareceu dos balas ali no Sabre Verde, se eu não me engano, aquilo é de um clipe da beta do GTA que só vem na edição especial do Play 2, que são tipo 30 minutos de conteúdo extra que se passam antes do CJ chegar em Los Santos no começo do jogo de fato. Tá ligado? É uma curiosidade que pouca gente sabe até. mãe de CJ, Switch diz o seguinte: That's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Hey, she was my mama too. Not for the past 5 years, she wasn't, nigga. ele diz ao CJ que pelos últimos 5 anos aquela não era a mãe dele. Como vocês sabem, CJ se culpa pelo que houve com Brian. É uma coisa que ele fala no jogo inteiro e que Switch reforça a cada momento. Agora Switch praticamente jogar o peso todo sobre o que aconteceu com sua mãe em CJ já é demais. Ele culpa CJ por estar perto quando Brian faleceu, não é mesmo? Mas adivinha quem estava por perto quando a mãe deles faleceu? Pois é. Que cai naquela parada lá que eu falei, né? Dele não ser capaz de tomar conta da Grove Street sozinho e aí bota a culpa no CJ também. Puta merda. Oh, shit.
Como vocês podem ver, Sweet estava presente quando sua mãe foi morta. E não conseguiu proteger a sua mãe. Tudo bem, tem gente que vai falar sobre ele estar dentro da casa e não ter visto o carro chegando. Mas se o argumento de que o CJ estava por perto e não conseguiu salvar Brian serve, o mesmo argumento serve para o Sweet. E mais, Sweet é o líder da gangue, não é mesmo? E para deixar seu bairro seguro, só tinha um cara com uma 9mm, que nada podia fazer, já que diferente dos balas, a Grove não possuía armamento de qualidade naquele momento da história, já que estava fragilizada. Resumindo, se o CJ é culpado no caso de Brian por Sweet, CJ também pode culpar Sweet pelo caso de sua mãe Beverly Johnson. Exato, só que ele não faz isso. Big Smoke já mostrava indícios de que iria trair a gangue, e era questão de tempo para isso acontecer. Inclusive, em conversas com Sweet no GTA Introduction, Sweet praticamente caga para tudo que Big Smoke estava falando, sobre como a gangue estava fraca e que eles deveriam mudar o seu rumo, adicionando algumas atividades novas. Que é o disco lá que eu falei, né? Que é o conteúdo extra do San Andreas que tem, né, na versão especial, esse GTA Introduction aqui. Para gerar dinheiro para a gangue, coisa que não agradou Sweet por diversos motivos. Enfim, nessa conversa, simplesmente Sweet não se importa com nada, nem percebe as intenções de Big Smoke com a gangue. Hey, fool, we losing the streets, man. Nah, we just standing by our principles, homie. But our principles are making us bitches, man. Everyday ballers get stronger and you and I get weaker. You and I get poorer, man. Man, that shit'll blow over. Oh, shit. Here we go again. Depois que CJ volta a Los Santos em 1992 e acontece o arco inicial da história, Sweet não tira a bunda do lugar para saber quem foi a pessoa ou as pessoas que estavam por trás da morte de sua mãe. Na missão Drive-Thru, por exemplo, quem fala que viu um sabre verde fazendo o trabalho e que o alvo era o Sweet é Ryder, que é uma puta ironia do destino. E Sweet, que estava lá, nem sequer viu o carro e nem perguntou aos membros da gangue que avistaram o veículo, já que tinham testemunhas no local, conforme é visto em GTA Introduction. Ou seja, outra prova da inutilidade de Sweet nesse caso. E durante toda a parte inicial da história, até a missão Sabre Verde, que é onde descobrimos quem foram os mandantes do crime, Sweet, ao invés de mandar membros da gangue ir atrás de evidências ou algo do tipo, ele manda CJ pichar alguns... Mano, esse negócio de pichar amor é a coisa mais idiota, tá ligado? Porque, tipo assim, você só vai estar marcando um território, mas o que garante, de fato, o território é ter membro seu da gangue naquele local, não ter uma parede pichada. Senão não teria tanto, sei lá, não teria tantos balas nas áreas dos vagos, até mesmo no jogo, quando você tem que capturar as áreas no mapa lá, tem, tipo, o gigante lá, amarelo, vagos, porque é território deles, mas vai ter bala lá no meio com pichação dos balas, é tudo, tipo, foda-se, é um bagulho mais inútil possível. Sério, o Switch... Puta que pariu, tá ligado? Os muros, expulsar alguns traficantes, executar membros dos balas, e a cereja do bolo é quando ele pede a CJ que vá atrás de Kendall, porque ela estava se envolvendo com um latino membro dos vários Los Aztecas, e isso preocupava Sweet. Então CJ vai atrás da sua irmã e conhece o namorado dela, que se chama César Viola. Cara, só vou dar um disclaimer, César totalmente foda, tá? Ele é o verdadeiro irmão que o CJ merecia, tá? Esse cara aqui é incrível. Se não fosse por ele, ninguém saberia quem que tinha armado lá pros balas, ninguém saberia quem que eram os traidores, a história acabaria ali. Provavelmente o CJ ia morrer na missão do Sabre Verde. Então, se não fosse o César, o jogo não teria continuidade. Pando, que para mim, junto com CJ e Uzi, são os melhores personagens do jogo. O Uzi também é então, foda, velho. CJ e César, como vocês sabem, se tornam amigos conforme o tempo vai passando. E como disse, Sweet, tanto no início até quase no final do jogo, reprova o relacionamento de Kendall e César. Inclusive é revelado na penúltima missão do jogo que César tem dificuldade de pedir Kendall em casamento. Ele pede pro CJ conversar com o Sweet, mano. É ridículo, velho. Por causa de Sweet. Enfim, adivinha quem descobriu quem estava envolvido no crime que mandou a mãe de Sweet e CJ de base? Sim, César. Preciso falar mais alguma coisa? E Sweet nunca agradeceu a ele por isso. E só uma coisa, uma opinião polêmica. César Viobando é muito mais irmão do CJ do que eu acabei de falar. Sweet. Ele se desdobra para ajudar o CJ em muitas situações em que ele nem sequer está envolvido. Ele nem era da Grove. E ele foi lá atrás do Sabre Verde, tá ligado? É como se, tipo,
Ah, mano, não tem nem o que falar, tá na cara. Tipo assim, o maluco era da gangue rival, tá ligado? Era pra ser tretado. E ele foi o quê? Foi, investigou e achou o causador da maior cagada que teve lá na gangue. Porra! Meu Deus, Por mano. exemplo, naquela missão do Toreno que ele manda ir atrás de um caminhão e o César Villalpando faz uma loucura de sair De do pular, moto né, no para caminhão. um caminhão. Porra, essa missão é foda, Agora hein? vocês vão entender o principal motivo de uma grande parcela dos jogadores não gostarem do Switch e por ele ser considerado um dos piores personagens da franquia. Eu vou tentar dar outro predict. O CJ construiu um império, basicamente. Quem jogou GTA San Andreas, prestou atenção na história, ele vai pra San Fierro, monta a garagem, monta a loja Wang Cars lá, que é de carro com o César, vai pra Las Venturas, faz conexão no Carígula, faz conexão na Catríade, né, pra ter os cassinos rodando. Ele monta um império, ele fica, tipo, milionário e tem um controle ali, uma networking bizarra por toda San Andreas inteira, né? E aí, ele vai, move pauzinhos, o Switch fala, não vou sair daqui nunca na cadeia. Aí ele faz os trabalhos pro Torino, o Torino libera o Switch misteriosamente da cadeia, na visão do Switch. CJ chega lá, caralho, você foi liberado, isso que o CJ tinha falado antes no telefone, tá? Algumas missões antes. Vou te liberar, vou fazer as coisas aqui pra conseguir tirar você daí. E aí ele só se dá por vencido. Chega lá, ele libera o Switch da cadeia. A primeira coisa que o Switch fala é: preciso voltar pra Grove Street. Você foi um egoísta e só ficou olhando pro seu. Meu Deus, mano, eu falei na minha live lá jogando GTA San Andreas todo platinando, eu falei, cara, se esse cara morrer no final do jogo, pra mim não vai fazer falta, velho. Vamos Porra. lá. Como vocês sabem, depois da missão Sabre Verde, Switch é colocado em um puto, hospital mano. prisão e fica lá até quase o final do jogo. Nesse meio tempo, CJ recebe ligações do seu irmão Porra. e sempre age com o intuito de tentar tirar seu irmão da cadeia. Carl, what's up? It's your brother. Hey, what's up, man? You okay? CJ ganha em uma corrida da Catalina uma garagem localizada em San É isso que eu vou Fierro, falar. e com a ajuda de César, resumi o sua vídeo. irmã e alguns amigos, ele vai se reerguendo. Primeiro com a garagem, obviamente, depois conhece Uzi e consegue ser sócio de um cassino. Mas nessa linha da história, ele passou por muitas coisas ruins também. Conheceu Toreno, um agente do governo que disse que tiraria seu irmão da cadeia se trabalhasse para ele, e por isso teve que aprender a pilotar avião, invadir bases militares e fazer as maiores loucuras possíveis. Olha, opinião meio controversa. O pessoal fica puto com o Torino, mas o Torino transformou o CJ num agente das forças especiais, se não mais foda ainda. E, digo mais, se o Torino não tivesse feito o CJ passar por tudo isso, talvez não fosse nem possível reconquistar Grove Street, porque ele não teria tantas habilidades, tipo, bélicas, habilidades furtivas, habilidade de, tipo, reconquistar território, invasão, combate, sabe? Minha opinião é, o Torino teve uma parte muito importante que a galera não percebe, talvez. Pois bem, depois de muitos favores feitos a Mike Toreno, ele simplesmente cumpre sua parte do acordo e libera Switch da cadeia. CJ, muito animado, vai até a delegacia para buscar seu irmão. E daí vemos uma das atitudes mais estúpidas da história. Puta, ele falou de GTA. exatamente o que eu falei. Putting in work, and shit is going well. We got a stake in the casino. We got some insane shit in Fierro. We get into the rap game. Hey, man, let me get you some new clothes. Come on. Clothes? Nigga, what the fuck is this bullshit? What you mean, man? What's mine is yours, and you know that. You never did get it, did you, Carl? Man, that's the problem. You always a perpetrator, running from what's real. What you done for our hood? Man, what the hood done for me? Always dragging me down. Ever since I got out the hood, shit been cracking. That's everybody's dream. Ele fala a pior coisa de todas nessa cena Switch, mas eu nem vou falar, deixa o vídeo rodar aí. Get out the hood. Man, you sound just like Smoke right now. Switch foi para mim Pariu. um dos maiores pau no cu da face da terra. Depois de toda a luta do CJ, o mínimo do mínimo era ele dizer um obrigado a seu irmão, que quase virou camisa da saudade nesse meio tempo. Tudo que ele fez foi apenas julgar ele e foda-se. E ainda por cima, o comparando com Big Smoke, uma comparação que não tem sentido nenhum. O cara quer voltar ao lugar que sua mãe foi assassinada, em que seu irmão mais novo morreu, e é onde os melhores amigos que ele teve o traíram, e não quer ter
uma vida melhor e mais confortável com tudo que seu irmão construiu para eles dois. O CJ até o final do jogo fala sobre isso com ele, sobre como ele estava pegando muito pesado sem necessidade nenhuma. Enfim, eles voltam para o bairro e Sweet não consegue nem parar um ladrão que roubou o liquidificador da mãe dele. E nessas missões, Sweet não ajuda em nada, apenas fala e fala. E uma coisa, caso vocês não saibam, Sweet não curte que a gangue dele trafique a Pedra Filosofal, pois tiraria os princípios dele e da gangue. Ok, tudo bem, isso é coisa dele e tá tudo certo, não é? Pois bem, agora veja quem quase fumou a Pedra Filosofal. Exato, Ele mesmo, nossa, nem Sweet. mencionei essa merda. Se não fosse o CJ, ele se transformaria naquilo que ele mais odeia. Man, I just wanna see what's so good. What's wrong with you, man? Man, this shit already destroyed the whole hood. I might as well let it destroy me too. Cara, esse pensamento é muito pensamento de derrotado, tá ligado? Tipo assim, se deu tudo merda, eu vou largar e dar merda também. Tipo, pelo amor de Deus, esse é o cara. O Sweet é o cara com a maior baixa estima que eu já vi na história de todos os jogos, tá ligado? Porra, eu fiquei puto, tá? Eu tava rejogando o San Andreas, aí eu não lembrava de nada, mano. Isso daí me deixou puto, velho. Vontade de chorar e morrer. Chegamos no final do jogo e CJ diz que invadirá o palácio de Big Smoke sozinho, sem a ajuda de Sweet. Sweet aceita numa boa essa proposta do CJ e eu acho que foi até melhor esse merda, não é mesmo? Daí CJ limpa o lugar e Tenpenny explode tudo, conforme você já sabe, né? Enfim, na hora que o CJ vai embora em busca de Tenpenny, Sweet tem uma ideia brilhante que fez eu pensar que ele tinha um QI de 200. Ele se pendura nas escadas do caminhão de bombeiro que Tenpenny estava usando. Em vez de usar a porra do carro que o próprio CJ usa para salvar o Sweet pela milésima vez e terminar a história, ele decidiu se pendurar. E não ajuda em nada essa parte. Vou repetir aqui, Sweet é sim um cara leal, e acho que um dos mais leais que já vi em todos os jogos da franquia. E ele ama o CJ de fato, isso não tenho o que negar, e principalmente o lugar onde ele nasceu. Isso é fato, ele tem essas qualidades mesmo, mas, como sempre tem um mais, eu fico imaginando o que se passa pela cabeça de uma desgraça. Porra, brabo. Não, obrigado, cara. Esse vídeo caiu como uma luva no momento aí, porque eu tinha acabado de dizer a agitação desses aqui uns 2 dias. E tipo, porra, é o mesmo pensamento que eu tive. Todo mundo do chat teve o mesmo pensamento. É absurdo, tá ligado? Ó, sem analógico. Brabo. Link do vídeo na descrição. Valeu. É nóis.